Começou a gravação. Ok, Ana Vitória. E nós vamos aqui. Deixa eu só ver que parece que tem alguém aqui pedindo para entrar, que não entrou ainda. Raquel? Não. Entrou. Não, ninguém não. E nós vamos projetar nossa tela aqui, tá bom? Aí vocês falam para mim se estão visualizando a tela ou não. Estão visualizando? Matheus consegue visualizar a tela? Aqui eu projetei. Sim. Dá para ver. Dá para ver, né? Aí eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas reforçando. Se a gravação parar, vocês me avisam, porque quando eu estou projetando aqui, como eu tenho só uma tela, eu não consigo visualizar. E nem também as conversas, né? Caso vocês me mandem mensagem, alguma coisa, tem quem está sem microfone, peça um colega aí para poder, né, falar para mim via microfone, porque as mensagens eu não consigo visualizar, tá bom? E nem quem está pedindo para entrar, então aí tem que vocês realmente me avisarem a partir do momento que eu sair da sala e estou agora projetando aqui no meu computador a tela, né, que é a minha lousa. Bom, então na última aula nós paramos por aqui, tá? Nós estávamos trabalhando a parte de conceitos, de ligações, né? E aí falamos um pouquinho de distribuição, alguma coisa nesse sentido. Tô certa? A gente parou por aqui mesmo? Que eu ia entrar na parte de conceitos importantes das propriedades da matéria? Confere, Matheus, ou não? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu também acredito que sim, que eu peguei a partir dos slides né, da lousa que nós trabalhamos na semana passada, certo? Então, né, foi aqui que eu vou dar continuidade ao nosso trabalho, tá? Bom, aqui, né, a gente tem uma parágrafo aqui que eu coloquei aqui do slide, que ele é interessante, que diz assim, ó, muitas das propriedades físicas, né, propriedades físicas, importante isso, inclusive na área dos senhores, dos materiais, né, podem ser previstas, conhecendo as forças interatômicas que mantêm os átomos unidos. O que são forças interatômicas mesmo, pessoal? Que a gente tem as forças interatômicas e intermoleculares, entre átomos e entre moléculas. E aí a gente tinha comentado, são as ligações primárias e as ligações secundárias. Então, essas forças interatômicas são as ligações o quê? Primárias. E as forças intermoleculares, né, moléculas, vamos dizer assim, são as ligações entre moléculas. Então, são duas, e são chamadas de ligações secundárias. Bom, mas como? Por exemplo, se eu tenho uma determinada substância conhecidíssima pelos senhores, eu adoro essa substância, mas que eu sempre gosto de colocar ela, né? Que é a mais comum, a gente já fez várias vezes aí para vocês. Cloreto de sódio, sal de cozinha, o maior componente do sal de cozinha. Propriedades físicas. Vou perguntar para vocês. Temperatura de fusão do sal de cozinha. Alguém sabe dizer qual é a temperatura de fusão? Do sal de cozinha? Hein, colegas? Um dia, 7 horas, não sabe? Mas você já tentou? O que é temperatura de fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Confere? Né? Alguém já tentou pegar o sal e passar ele do estado sólido para o estado líquido? Fazer um experimento, deve assim, jovem cientista em casa. E aí foi lá para o fogão e começou a fazer o experimento. E qual foi o resultado? Quem teve essa curiosidade de jovem cientista? Ninguém? Ninguém? A temperatura de fusão do sal, ela é aproximadamente 700 graus Celsius. Próximo disso.
É alta a temperatura de fusão? O que você acha? O nosso padrão né? Em relação à O água. nosso padrão né? Exatamente. Em relação à água, em torno de quê? A nível, né? A água H2O, bem lembrado. H2O, né? A temperatura, na verdade, aí eu saio da temperatura de fusão, eu passo, no caso da água, do H2O, eu falo da temperatura de ebulição, né? Eu também tenho a temperatura de fusão da água em torno aí entre menos 4 e 4 graus Celsius, né? Agora, a temperatura de ebulição da água, uma outra fase, né? É próximo de 100 graus Celsius. É ebulição, que é diferente. Temperatura de ebulição é a passagem do estado de agregação líquido para o vapor. Temperatura de fusão é a passagem do estado de agregação sólido para o líquido, né? Mas a do sal, então, é bem superior, né? A questão da água aí, próximo de 0 grau. O que é isso? Por que essa molécula que dá origem à substância, né, que é a junção de muitas moléculas, tem uma característica de física, que essa é uma propriedade física, né, de mudança de estado de agregação, e que exige uma alta energia para você mudar o estado de agregação dessa molécula. Alguém sabe me dizer por quê? Na área, né, dos senhores engenheiros, né, engenheiros em especial, engenheiros de controle e automação. É importante vocês conhecerem as propriedades físicas dos materiais que vocês vão, por exemplo, desenvolver um sistema de automação. Claro. Claro que é importante. E para você conhecer essa propriedade desses materiais que você vai utilizar para desenvolver um sistema de automação, porque se tiver um aquecimento, esse material pode ocorrer uma fusão, se tiver um contato com substâncias corrosivas, esse material pode sofrer uma degradação. Dependendo da concentração de gás ou oxigênio presente com esse material, pode danificar o seu sistema de automação, e isso tudo está relacionado com isso aqui, ó, com essas forças interatômicas que mantêm os átomos unidos. Então, é isso que vai definir, né, a questão macro. Então, eu preciso conhecer a questão micro, que são exatamente essa condição aqui, né? Para eu conhecer a questão macro e a partir daí eu ter segurança. Eu vou desenvolver um sistema de automação de uma indústria e nessa indústria, nesse sistema de automação, no painel de automação, vai ter contato com uma determinada atmosfera corrosiva. E eu tenho que dar uma garantia desse sistema que eu desenvolvi de 1 ano, 2 anos, tem que fazer todos os cálculos. E para eu fazer esses cálculos de garantia, eu dou a garantia de 3 anos do sistema de automação. Estou citando um exemplo. 3 anos é muito pouco. Eu tenho que conhecer isso aqui. Senão eu não vou ter condições de estar realmente colocando lá o meu nome, minha formação em jogo. Por isso que é importante isso aqui. Tá? Daqui a pouco a gente vai explicar por que a temperatura de fusão do sal é tão alta assim. Então, guardem aí. Bom, e aí vem um negócio aqui interessante. Vou até puxar aqui um pouco assim. Tá? E vou aumentar um pouquinho assim. Só um pouquinho. Consegue visualizar bem aí na tela? Professora, Sim. o Moacir enviou solicitação para entrar na nossa sala de aula. Tem como a senhora aceitar? Tem. Deixa eu só sair aqui, só um minutinho. Ele nunca assistiu a aula? Isso, aceitar. Não sei, provável. Porque vocês estão entrando normal agora, não estão?
A partir do Sim, momento a que gente sim. você... quando vocês entram, né, a primeira vez, pronto, ficam aqui agora, vocês são membros, tá? Não tem problema, já aceitei ele lá. Bom, então, pessoal, voltando aqui naquele raciocínio, aqui da nosso pensamento, né? Vocês conseguem visualizar esse slide aqui, que eu puxei ele agora por cima do outro? Dá para visualizar ou não? Sim, dá pra ver, dá pra ver. Só ficou meio bagunçado. Deixa eu só puxar ele um pouquinho mais para cá, porque senão fica... Ó, vocês que são da área de tecnologia, vocês sabem usar muito bem isso aqui que eu estou usando. Mas eu estou aprendendo, viu? Então tem hora que fica meio difícil. Eu vou deixar assim riscado, mas tudo bem. Não vai atrapalhar esse que está escrito aqui não, porque eu vou precisar disso aqui novamente. Então não vou apagar não. Bom, forças. Vocês entendem bem isso da física. Forças e energia, né? Só que energia, eu estou falando energia de ligação. Opa! Energia de ligação, que negócio é esse, professora? Seguinte, essa equaçãozinha aqui, ela é nova para os senhores, vocês conhecem ela? Força, né, em módulo vetorial, o módulo vetor da força de duas cargas é igual, né, exatamente o módulo vetor das forças, só que agora Qzão, é igual a constante K, o módulo dessas cargas dividido pelo raio ao quadrado. Vocês lembram dessa equação? Vocês conhecem ela? Eu já vi ela em algum lugar, professor. Ela não é nova, né? Quem mais se lembra que já viu em algum lugar? Eliezer e a Raquel também tá falando no chat que conhece. Também já Conhece vi. também, mas já viu, mas não lembra da onde? Estudei na física isso aí. É a lei da atração universal, não é? Lei das Não conheço. forças, né? Isso, em atração entre as cargas, lei de Coulomb, força, não é isso? Que eu tenho duas cargas, isso, né? Eu também estudei É isso. isso aí, professor, Só é isso que eu que ia falar. senhores estudaram ano passado, né? Para passar no Enem. Vocês têm física no curso de vocês? Na Só grade pra dele? frente. Eu No acho período que que vem que é. no segundo período. Já, não, deveria ser no primeiro, mas já ajuda, né? Porque a física é fundamental. Eu também estudei isso. Só que tem uns dias que eu estudei. Sabe quando que eu estudei física na minha vida? Assim, propriamente dito, né? Não foi na graduação. Que depois, mestrado, doutorado, fiz, mas física nuclear, né? Não essa física básica, não. E a gente estudou isso aqui lá na graduação em 1992. Provavelmente vocês não tinham nascido, não, né? Tem uns dias, mas tá bom. Então, vamos lembrar disso aqui. Ó, eu tenho uma carga Qzin e uma carga Qzão, positivas, certo? Aqui eu tenho uma outra condição, uma carga Qzin positiva e uma carga Qzão negativa. E aqui ele falou em forças interatômicas, então, entre os átomos, ele falou que existe duas forças, a força atrativa e a força repulsiva. E aí ele representou essas duas forças aqui, esses dois modelos de força. O primeiro aqui, esse aqui do Qzin, Qzão, todos os dois na condição positiva. Vocês acham que ela é uma força atrativa ou uma força repulsiva? Essa força com essa força. Eu tenho um vetor saindo para a esquerda e um vetor resultante saindo para a direita. Essa força é uma força atrativa ou repulsiva? Repulsivo. Repulsiva. E no caso do segundo exemplo que ele deu aqui, eu tenho os dois vetores, né, indo de encontro aqui, né, o vetor referente à carga positiva e à carga negativa. Então, essa seria uma força repulsiva ou uma força atrativa? Atrativo. Essa aqui. Atrativa. Então, vocês estão lembrando de física.
Então, essa é uma força repulsiva e essa aqui é a força atrativa, certo? E aí, logicamente, ele vai calcular, né, o módulo e a força resultante, levando em consideração o raio, a distância entre os dois, né, ao quadrado, porque eu tenho aqui duas cargas. Bom, mas, professor, o que isso tem a ver com energia de ligação? Tem tudo a ver, sabe por quê? Só puxar um pouquinho esse slide nosso para cá, depois a gente pega ele. Vamos ver o primeiro aqui. Vocês estão conseguindo visualizar esse primeiro slide nosso aqui? Sim. Sim, né? Então tá bom. Ele falou assim, ó, que quanto mais próximo os átomos, maior é a força atrativa entre eles. Mas maior ainda são as forças repulsivas, devido à sobreposição das camadas mais internas. Epa, ué, quanto mais próximo, maior é a força atrativa, mas também maior também são as forças repulsivas? Aí não funcionou, então vamos entender isso. Pensa que isso aqui é um átomo. Essa parte toda periférica aqui seria o quê? Seria a nossa eletrosfera. Negativo, 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 não é assim? A eletrosfera é o quê? Negativa. E essa parte central aqui seria o quê? Seria o quê essa parte central? O núcleo, muito bem. E aí o núcleo tem características o quê? Positiva, né? E a eletrosfera, características negativas. Negativas, estou jogando carga aqui só para a gente lembrar. Né? Logicamente que é organizado, né? Não é assim. Bom, e vamos entender então essas linhas aqui, né? Resultantes em azul e depois a vermelha. Vamos olhar a azul. Isso aqui é negativo. E isso aqui é o quê? Positivo. Negativo com positivo, eu tenho força atrativa ou repulsiva? Negativo. Peraí, como é que é, professora? Ó, isso aqui é negativo, não é que nós falamos? Eu estou olhando essa setinha que está saindo do ponto negativo. E agora eu estou olhando essa setinha que está saindo do ponto quê? Positivo. Então, negativo com positivo, estou olhando as setinhas, tem uma atração ou uma repulsão? Negativo com positivo é atração. Então, aqui eu tenho uma força, o quê? Atrativo. Aí eu vou olhar agora essa setinha de baixo. Ó, positivo com o quê? Negativo. Também eu tenho uma força, o quê? Atrativa. Agora vamos olhar essa outra condição aí, o vermelho. Vamos ver o vermelho. Como é que tá o vermelho? Ó, isso aqui, eu vou olhar a seta menor por enquanto, a menor. Isso aqui é negativo, vai de encontro com o que é negativo. Negativo com negativo tem o que? Atração ou repulsão? Repulsão. Então, aqui eu tenho uma força repulsiva. Agora, vamos olhar a setinha vermelha maior. Ó, núcleo positivo, ela está saindo do núcleo positivo, e a outra também na onde? No núcleo positivo. Então, eu também aqui tenho uma força, o quê? Repulsiva. Certo? Então, em azul, estava até escrito aqui, eu tenho força atrativa, e em vermelho, eu tenho força, o quê? Repulsiva. E são o que tem no ar. Se eu tenho dois átomos de elementos químicos, eles têm, quanto mais próximos esses átomos, maior é a força atrativa. Olha a força atrativa. Se eu for aproximando, logicamente eu tenho uma maior força atrativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu também vou ter as forças o quê? Repulsivas. E se eu aproximar muito, o que acontece com essas forças repulsivas? Elas vão ficar maiores ainda. E aí, professor, então não tem jeito de fazer ligação entre aspas, professor, o que é esse negócio de forças interatômicas? Olha lá. Vou puxar aqui um pouquinho aqui para aumentar. Mateus, lê para nós. Atrações e repulsões entre dois átomos em aproximação. Lê esse texto aqui para nós, por favor.
Escutando? Alô? Tô ouvindo. Ah, tá. Isso, tô ouvindo. A força atrativa entre os átomos mantém os mesmos unidos e são responsáveis pelas ligações químicas. Essas forças ocorrem devido à atração colombiana entre as diferentes espécies de íons e cargas opostas, criadas nas ligações químicas. Opa, então aí agora já falou que as forças atrativas, que a gente acabou de mostrar ali para vocês onde elas acontecem, ela mantém, né, os átomos unidos. E isso dá origem ao que nós chamamos de ligações químicas primárias, né? E isso ocorre devido, então, exatamente a essa equaçãozinha que nós mostramos aqui para vocês, lá da física força colombiana. Atração entre cargas positivas, carga positiva e carga negativa. E no átomo, isso nós temos. Carga positiva atraída por carga negativa, atraída por carga positiva e vice-versa, de um átomo em relação ao outro. Certo? Então, isso é possível acontecer entre o átomo? É, e ocorre a ligação por causa dessa condição. Agora, sempre eu vou ter a condição ideal para que isso aconteça. Deixa eu só apagar isso aqui, que eu acabei não apagando, né? Deixa eu apagar aqui. Ok. Apagar isso aqui também, porque eu vou explicar e eu gosto de riscar. Quando eu não risco, eu não estou explicando. Continua aqui, Matheus. Lê esse outro quadradinho aqui para nós. O de cima e o de baixo? E só o de cima, depois a gente vai para o de baixo. Ah, só o de cima, por enquanto. A força repulsiva entre os elétrons de dois átomos, quando estão suficientemente próximos, é responsável, em conjunto com as forças de atração, pela posição de equilíbrio dos átomos na ligação química. Distância interatômica. Ixi, agora danou-se, né? Porque antes falou que as forças atrativas eram responsáveis pelas ligações interatômicas, mas não posso esquecer das forças o quê? Repulsivas também. Tem que levar em consideração a atrativa e a repulsiva. E aí surgiu uma palavra aqui importantíssima, que é chamada o quê? Pela posição de equilíbrio dos átomos na ligação química. E essa posição de equilíbrio é a chamada distância interatômica. Uai, professor, então um átomo para ligar com outro tem que ter algumas condições? Tem que ter algumas condições. Não é assim, não. Chega e vai se ligando, não. E uma das condições é a distância entre esses átomos. Então, existe, né, fisicamente calculado qual é a distância ideal para que ocorra a ligação química. A gente calcula isso. E nesse momento que a distância ideal é onde a gente tem o chamado ponto de equilíbrio, como tudo na vida busca o equilíbrio. Bom, e aqui é o primordial, pessoal, ó. A distância interatômica é a distância de equilíbrio entre a força atrativa e repulsiva. São iguais. Epa, o que é isso, professora? No momento em que eu atinjo a distância de equilíbrio, é onde o quê? Onde acontece a igualdade. Que igualdade? A igualdade entre a força atrativa igual à força repulsiva. É nesse ponto que eu tenho essa condição de equilíbrio. Certo? Vamos entender esse gráfico aqui. Esse gráfico vai nos ajudar a essa compreensão. Vou puxar ele aqui um pouco, para ficar um pouco maior. Vocês conseguem visualizar? E vou... Consegue? Eu acabei deixando aqui uns riscos nele. Eu não gosto de deixar, não. Deixa eu apagar, porque senão vocês ficam confusos com esses riscos. Eu vou riscando conforme a gente vai trabalhando. Então, vamos lá. Olhando para esse gráfico. Bom, vamos ler primeiro o gráfico, né? Está dizendo assim, distância internuclear versus energia. Eixo X, né?
é o eixo da distância internuclear entre os núcleos do átomo. E o eixo Y é a energia em quilojoules por mol, certo? Então, eu tenho aí uma representação no gráfico, né? Distância versus energia, distância internuclear. E a substância que ele colocou aqui, né, a substância que ele trouxe para a gente analisar, é essa aqui, ó, a mais simples, H2. Vocês conhecem essa substância, H2? Que substância é essa aqui, H2? Alguém conhece ou não? Todo mundo com medo de falar. Pois é, o que está acontecendo com os senhores? Hein? Gustavo Borba falou que é gás hélio. Gás hélio, quem mais tem outra opinião? Na verdade, o gás hélio é esse aqui, ó, Gustavo, ó, é H2. HE, deixa H2. H2 é gás hidrogênio, é o hidrogênio, gás hidrogênio, né? E aí, tem aí na atmosfera gás hidrogênio, tá bom? Hidrogênio ligado com hidrogênio. E ele colocou 3 condições aqui. Nós vamos chamar a seguinte, ó. Essa aqui de primeira condição. Essa aqui de segunda condição. E essa aqui de terceira condição. E nós vamos avaliar uma a uma. Vamos lá na primeira. Eu vou traçar aqui uma coisinha amarela, que acho que fica melhor, não sei. Se não ficar visível, vocês me falam. Vamos cruzar aqui o eixo X com o eixo Y. Tá? Então, esse é o ponto lá da condição 1, né? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou trazer aqui Vocês não reparam não que a minha reta não está reta, não. Mais ou menos, né? Essa aqui é a distância internuclear. Ele não deu valores, né? Ele traçou um valor aqui, na condição 2. Mas o valor é menor do que quanto? 0,074 nanômetros, certo? Que é a distância. Essa escala aqui está em nanômetro. E o valor que ele deu aqui é 0,074 nanômetros. Ok, então algo menor, porque está mais próximo do zero, no eixo X, né? E agora vamos traçar isso aqui no eixo Y. Mais ou menos aqui, né? O nosso eixo Y é aqui. É algo assim. Pensando aqui, né? Mais ou menos. Aqui está o zero na energia em quilojoules. Abaixo do zero, então, está negativo. Então, no caso, esse valor que ele traçou aqui foi menos 458 quilojoules por mol. E esse valor aqui, ele é positivo ou é negativo? Esse valor aqui no eixo Y. Positivo, né? Positivo. Alto, né? Acima do zero aí, um valor positivo. Está aumentando, não está? Então, essa energia aqui, ó, se eu fizer ela aqui, né, ela aumenta assim, ó. Confere? Está aumentando, tá? Bom, essa é a primeira condição. Analisamos a primeira. Vamos analisar agora a segunda condição. Ele até traçou aqui para nós, ó, em rosinha, né? Então, aqui eu tenho o ponto, vou mudar aqui, vou pôr um verdinho aqui, no eixo X, né, que é mais ou menos 0,074 nanômetro, e no eixo, vou passar aqui bem em cima da reta dele, ó, deu por volta de menos 458 kJ por mol, que é o quê? A energia. Agora, vamos ver a condição 3. Condição 3, vamos fazer ela de azul, né? É essa condição aqui, ó. Basal aqui, mais ou menos, né? Então, vou traçar aqui, que seria mais ou menos aqui do gráfico. E próximo aqui, né? Eu acho que eu peguei um pouquinho, mas ela vai chegar no zero, mas reta torta, mas tudo bem. Próximo de zero, tá? A condição 3. Então, foi isso. A uma distância superior ao valor 0,074 nanômetros, a energia é próxima de zero. Olhando essas 3 condições, 1, 2, 3, qual delas vocês acham que é a distância interatômica de equilíbrio?
para esse composto H2. Ninguém tem uma opinião? Não precisa ter medo, não. Ó, vou agora lá no outro slide. A3? 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 Alguém eu acha acho. que é A3? Ó. Então, nosso amigo, quem é que falou aí? Wellington. O Wellington. O Wellington disse que é A3. Alguém tem uma outra opinião diferente do Wellington? Eu acho que ninguém. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Vamos dar uma olhada nesse material aqui. Daí eu acho que a gente volta lá. Tá. Então, o comprimento de ligação, né, que é aquela distância, é a distância entre o centro dos dois átomos. Oi, bonito, uma A ligação. Raquel e o Gustavo também acham que é A3. Certo. Então, tudo bem, é a distância entre os dois núcleos, né? Ó, a força de ligação é a soma das forças atrativas e repulsivas entre os átomos. Nós já vimos isso também, né? Agora, vamos lá. Forças e energias de ligação. Ó, a distância entre os dois átomos é determinada pelo balanço das forças atrativa e repulsiva. Acabamos de reforçar aqui. Quando a soma das forças atrativas e repulsivas é zero, os átomos estão na chamada distância de equilíbrio. Nós já tínhamos falado sobre isso. Não é isso? Porque uma não é igual à outra. Força atrativa igual a força repulsiva. Força atrativa igual a força repulsiva, a gente tem um equilíbrio. Ou seja, quando a soma se eu pegar uma igual a outra, então se eu somá-las, logicamente o valor vai ser igual a quanto? Zero. Né? E aí? Vamos voltar agora, né? Eu esqueci de apagar. Muito boa, não. Então, vamos entender aquele gráfico agora de uma outra forma aqui. Vocês conseguem visualizar aqui, meus colegas? Ou não? Sim, Então, aumentar um pouquinho mais. Aumentando assim para poder ficar mais nítido. Né? Ele aqui extrapolou um pouquinho mais. Ele veio aqui e colocou condição, ó, 1, condição 2, condição 3, condição 4. E aí eu vou pedir o meu amigo Mateus, né? Mateus, isso mesmo, né? Lê para nós aqui a primeira condição, a 1. Os dois átomos estão afastados um do outro. Certo? Então, essa condição aqui, ó, esse átomo com relação a eles estão afastados. Condição 2. A essa distância internuclear, há atração entre os dois átomos. Então, ó, é a condição 2. Ó, a condição 1, a condição 2. Ó lá, ó. Certo? É mais ou menos aqui, no gráfico. Condição 3. Neste ponto, considera-se que está estabelecida a ligação covalente. As atrações são mais Opa! fortes que as repulsões. Aqui. Cadê qual que é a condição 3, pessoal? É essa aqui, né? É exatamente este ponto, ó. Né? Olha lá. Opa, tô sem caneta. É aqui, ó. Oh, desculpa aí. É essa condição aqui, ó. Certo? E na condição 4? O que está acontecendo na condição 4? Por favor, Matheus. Se os átomos se aproximarem ainda mais, as repulsões entre os núcleos começam a ser maiores que as atrações, eletronúcleos, aumentando a instabilidade da molécula e sua energia. Agora eu vou voltar aqui. Condição 1, condição 2 e condição 3. Qual delas eu tenho a questão de equilíbrio? Ou seja, a força atrativa é igual à força repulsiva e se eu somá-las é igual a zero. E onde ocorre a ligação?
É 1, é 2 ou é 3? Quem respondeu aí, os colegas que responderam 3, ainda continuam achando que é 3 ou mudaram de opinião? 3. Oi? Ainda 3. Ainda 3? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa depois do que nós mostramos aqui, ó? O Gustavo também falou que é 3 e a Raquel também. Mas a 3 não é essa a condição? Pois é. Tô achando que Não é é 1. essa? Acho que é a Essa, 2. essa, essa condição aqui, que é a condição 1, que nós vimos, os dois átomos estão afastados um do outro. E se eles estão afastados um do outro, é possível ocorrer ligação? É a 2. É aqui, pessoal, ó, é nessa condição que eu tenho exatamente o equilíbrio. Por quê, professora? Porque eu tenho, né, uma distância entre esses dois átomos, né, a distância interatômica, que faz com que as forças atrativas sejam igual às forças repulsivas. E aí, logicamente, eu tenho um equilíbrio, por isso eu tenho uma baixa energia. Quanto maior é o equilíbrio, menor é a energia, certo? Energia. E quanto menor a energia, maior é a estabilidade. Então, a energia aqui, ó, era o quê? Menos 458 kJ por mol. É o momento de menor energia, de maior estabilidade, é o momento de equilíbrio. Então, a ligação vai acontecer nessa condição 2. Nem na condição 1, muito próximo, nem na condição 3, distante. Tem que ter o equilíbrio, o momento certo, e o momento certo é esse. Né? Se eu somar, se elas são iguais, então se eu passar, né, para cá do igual, força atrativa menos força repulsiva é igual a 0. É esse o momento ideal para ocorrer a ligação. Tá claro isso? Quem pensou que era o 3 mudou de opinião depois do que a gente comentou ou ainda continua firme pensando que é o 3? Certo. Tá certo agora? Tá Tá certo. claro isso? Então, olha, pessoal, é importante, né, essa condição aqui é que vai ocorrer a ligação química, tá? É onde eu tenho a menor energia, ou seja, eu tenho um momento de equilíbrio, tá? Bom, tocando aqui então, vamos lá. Então, dependendo do caráter, né, eletropositivo, isso aqui vocês viram lá no ensino médio, né, o professor falava, e do caráter eletronegativo, né, os átomos podem ter 3 tipos de ligações químicas primárias, né? 3 tipos de ligações químicas primárias. E vocês já estudaram elas. Quais são? Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, tá? E nós vamos estudar, rever, né, esse conceito que vocês têm de ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Vocês aprenderam assim, ó, ligação iônica é aquela que acontece em elemento eletropositivo e eletronegativo, né? Alguém perde elétrons e alguém recebe elétrons. Não foi assim? Ligação covalente acontece entre elemento eletronegativo e eletronegativo. Ninguém perde, compartilham. E a ligação metálica também é aquela condição, eletropositivo e eletropositivo, né? Então, agora já é uma outra característica, eletropositivo com eletropositivo. Mas eu tenho lá uma nuvem de elétrons, né? Um fluxo contínuo que faz com que eu tenha essa atração elétron, núcleo de um átomo com a eletrosfera do outro, e aí característica eletropositiva e eletropositiva, os dois átomos com as mesmas características. Lembraram disso? Né? E essas ligações, elas acontecem devido que as forças,
né? Essencialmente eletrostática, que é aquela força, aquele cálculo de força que eu mostrei para vocês de Coulomb, lá da física, né? Que é esse cara aí, ó, né? Charles, né? Coulomb, ele, né, propôs isso aí por volta aí de 1785, equação, né, para cálculo da força de Coulomb e atração entre cargas, não é tão recente, né? Bom, e aí vamos lá. Vamos começar aqui, que é o nosso X da questão. E a gente vai recordar aqui. Matheus, lê aqui para nós esse primeiro slide. Transferência de elétrons. Transferência de elétrons entre elemento eletropositivo, metal, e eletronegativo, não metal. Pode continuar? Pode, lê essa parte aqui para mim, por favor. Formação de íons de cargas opostas, força eletrostática. Resulta da atração eletrostática entre cátions e ânions. Tá. E aí, logicamente, colocou o exemplo que eu sempre gosto, e a gente vai colocar ele aqui de forma diferente. É o sódio e o cloro, né? Então, recordando, nós já fizemos isso aqui, mas vamos lá. Vou fazer aqui um risquinho aqui para não ficar tão bagunçado. Azul aqui, assim. E vamos lá. Vamos pegar aqui do lado de cá o sódio e vamos pegar o cloro do lado direito, pode ser? Então, eu vou colocar o sódio aqui. Vou colocar o sódio aqui de vermelhinho aqui. Número atômico 11. Né? E vou colocar o cloro aqui de verdinho. Cloro, número atômico 17. Certo? E vamos lá. Nós estudamos aí na semana passada. Acho que eu trabalhei isso com um colega, depois sozinho. Depois eu falei de novo para vocês. Eu já tinha mostrado lá em março. Acho que vocês estão tarimbados com relação a isso aqui. Distribuição de elétrons. Né? Então, voltando lá. Se eu tenho número atômico, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Esse é o conceito de átomo. Bom, tanto de Dalton, como de Thomson, quanto de Rutherford, quanto de Bohr. Né? Rutherford, Bohr, Rutherford. Vocês já viram essa música que tem? Rutherford, Bohr, Rutherford. O pessoal criou até uma música. Acho que esse cara gosta muito de química. Só tem isso também na música dele. Então, de que eu ouvi essa música, eu fiquei indignada. 11 elétrons. Então, vamos distribuir os elétrons aqui. Como é que fica? Ih, mas eu tô tremendo hoje. Deixa eu pegar uma borrachinha menor aqui. Resolver esse problema. Um S. É assim? 2 S. 2 P. Vamos lá. Vamos passar os níveis de energia. Né? Foi isso que nós fizemos. Assim. E vamos lá. Vamos distribuir os elétrons. Fica aqui 2 elétrons, não é assim, pessoal? 1, 2. Oh, faltou um aqui. 1, 2, 4. Com 6, 10. Faltou um. Faltou? Deixa eu fazer ele aqui. Esqueci. Vai ser o quê? O 3S. Continuar aqui o amarelinho. Oi? Hoje não tem aula. Só de inglês. Minha professora está doente. Eu tenho meu amigo Álvaro para confirmar isso. 2 com 2, 4, não sei. Vocês estão ouvindo, pessoal? Eu dou aula, mas eu tenho que monitorar a menina que está em sala de aula também. Fácil não, né? E tem hora que eu saio da sala aqui, tem menino dormindo. Farpas. Farpas mesmo. Não é brinquedo, não. Pronto, vamos lá. Então, diagrama de Linus-Pauling, distribuição dos elétrons aqui do sódio. Última camada, um elétron. Vamos fazer aquilo que a gente aprendeu lá na semana passada, a nível de orbital. O orbital aqui, ó, vou fazer uma caixinha aqui assim. Foi isso que nós aprendemos?
Confere. Vocês assistiram os vídeos lá que nós colocamos, as aulas que foram gravadas? Nossa, vocês conseguiram assistir ou não? Ué, é possível Ninguém assistir assistiu. sim, mas eu não assisti porque eu tinha assistido a aula. Ah, bom, mas é possível assistir, então tá bom. É isso aqui, não é? Terceira camada, subnível S, um orbital, apenas um elétron. Confere? Tá ok aqui? Agora vamos lá para os cloro. Olha como é que nós vamos fazer com o cloro. 17. Então, ó, vai ficar assim, ó. Um S, né? Ó, 2S, 2P, 3S, 3P. Acredito que até aqui é o suficiente. Aí nós vamos lá, ó. Ó, até abril, eu vou estar boa nessa lousa aqui. Vocês vão ver que eu vou estar escrevendo rapidamente, igual escrevendo quadro. E vamos lá, vamos distribuir os elétrons aqui. 17. Como é que vai ficar aqui, ó? 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Para 17, falta quanto, Matheus? Tô certo ou tô errado? Credo, é. Ah, certinho? Ou errado? Então, última camada, camada de valência. Vamos colocar ela a nível de orbital aqui em cima, para ficar mais fácil para a gente visualizar, né? Então, eu tenho aqui, ó, um orbital do subnível S. Ficou torto, não, pelo amor de Deus, né? Não posso fazer negócio torto assim para engenheiro, não. Engenheiro tem agonia de coisa que não fica no prumo, não é assim? Então, o S. E o P? Como é que é o P? São quantos orbitais do subnível P, pessoal? Fala para mim. Só para eu ficar feliz. 1, 2, 3, professor. 3. Obrigada, viu? Obrigada. Agora eu vou lá, ó, e vou colocar os elétrons. Primeiro elétron entrar no orbital do subnível S aqui. Ele entra com spin para cima ou para baixo? Tanto faz. Tanto faz. Muito bem, se deixou feliz. Aqui, tanto faz. São 2 elétrons, estão distribuídos os 2 elétrons. No subnível P, tem 5. Então, vamos colocar agora o primeiro para cima. Então, ó, semi-preenche todos, foram 3 elétrons, certo? Ainda faltam 2, vem com esse e vem com esse. Ok. Aqui. Distribuído aí, então, os 5 elétrons do subnível P da terceira camada. Bom, o que acontece se eu aproximar o sódio do cloro? Qual condição que eu vou ter a aproximação do sódio com relação ao cloro? Qual é a condição com relação às forças eletrostáticas? Como que vai ter que ser? A força de atração sendo igual à força de repulsão. Nessa condição, né? Ou seja, se eu somá-las, vai ser igual a zero, eu tenho a condição do equilíbrio, eu tenho a condição de formar a ligação. E nesse momento, o que acontece, professor? Acontece o seguinte, né? Lembra o que a gente comentou com vocês na última aula? Questão de raio, de energia de ionização, e nós falamos que os gases nobres, o hélio, o neônio, né, ainda não formam ligações. Mas, né, hélio, neônio e argônio, mas o criptônio, o xenônio e o radônio já formam ligações. Mas uma das características que faz com que eles não façam ligações é o que? Eu ter os meus elétrons o quê? Emparelhados. Então, aqui está emparelhado, aqui está emparelhado, aqui está emparelhado. Agora, aqui está emparelhado ou desemparelhado? E aqui também está o quê? Desemparelhado.
Exatamente. E isso faz com que a energia do meu átomo seja uma alta energia ou uma baixa energia. Quando eu tenho elétrons desemparelhados, eu aumento essa carga energética. E se eu aumento essa carga energética, faz com que eu tenha uma estabilidade ou uma instabilidade. Uma instabilidade. Exatamente. Então, o que acontece? Logicamente, a distância vai ser essa. Só no meu desenho aqui que está diferente, mas a distância é essa. O que vai acontecer, professora, com essa distância? Vai acontecer isso, ó. Esse elétron vai sair daqui e vai para onde? Para esse orbital. Sai daqui, levando em consideração o quê? Essa distância. A força de atração é igual à força de repulsão. Então, tem que ter aquela distância lá, graficamente falando, com relação às forças de Coulomb, de atração, né, entre as cargas. E faz com que eu gere, então, essa condição aqui, ó. Esse elétron saiu daqui. Se ele saiu daqui, quantos elétrons eu fico agora? Eu tinha 11, mas saiu um, ficam 10. Mas e as cargas positivas, professores? Agora não é igual mais a carga negativa. A carga positiva agora é superior à carga negativa. Em quantas unidades? Uma, porque a carga positiva continua sendo 11 e a carga negativa 10. Então, nessa condição, eu vou gerar, produzir, né, no caso, esse cara aqui, ó, Na+. E aqui, o que vai acontecer com o cloro? Ora, ele tinha 17 elétrons, chegou um elétron a mais. Então, agora ele tem 18 elétrons. 18 elétrons e a carga positiva, professora, continua sendo 17. Então, ele tem uma carga a mais negativa. Então, eu represento ela aqui, menos. E aí, então, eu tenho a formação desse composto, que é o NaCl. Cloreto de sódio, sal de cozinha, que é um composto formado através de troca de elétrons, né, gerando íons. E quando eu gerei íons, numa literatura mais avançada, né, e há uma discussão ainda dentro da IUPAC, né, da química, é que quando eu tenho íons, eles deixaram de ser átomos. Eles são íons, eles não são átomos. Porque a condição de modelo atômico proposta tanto por Dalton, quanto por Thomson, quanto por Bohr e Rutherford, é essa. Número atômico igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Posso mexer no número de elétrons? Posso mexer. Quando eu mexo no número de elétrons, eu gero os íons. E, logicamente, eu gero os compostos iônicos, formado por essa força, essa atração coulombiana, de diferença de carga positiva e carga negativa. Certo? Tudo bem até aí? Tá claro isso, pessoal? Tudo certo. Tá. Né? Então, pessoal, se eu tenho, né, essa condição aqui, né, que é o quê? Um elétron positivo com um elétron negativo, que gera, então, essa ligação iônica. Foi o que nós acabamos de fazer aqui. Um elétron positivo com um elétron negativo, que gera, então, um composto iônico, né? Um composto formado por ligações iônicas. Quando isso acontece, essa formação do cloreto de sódio, que nós acabamos de discutir ali, assim, professor, então eu pego o sódio, aproximo ele do cloro, logicamente, força de atração igual a força de repulsão, e pronto, aconteceu essa coisinha bonitinha aqui que você fez aqui. Bonitinha é um tema, feinha, arrumadinha, né? Então, aconteceu isso? A coisa não é bem assim, não. O que tem que acontecer? O sódio, ele está no seu estado sólido, de agregação sólida. Eu tenho que passar ele para o estado o quê? Gasoso.
Para eu mudar ele do estado de agregação sólido para o estado de agregação gasoso, né, o estado físico é extremamente importante, tá? Estado de agregação. Eu tenho que fazer o quê? Energia absorvida, eu tenho que fornecer energia, tenho que absorver energia. Olha a quantidade de energia por mol. 108 quilojoules por mol, certo? Eu consigo passar o sódio, o elemento químico sódio, do seu estado sólido para o estado gasoso. E o cloro, professor? Eu tenho que pegar o gás cloreto, né, na verdade, Cl2, na forma Cl2, a molécula, quebrar essa ligação e chegar a ela simplesmente no Cl gasoso, certo? Isso também faz que eu tenha que fornecer energia. Olha a quantidade de energia que eu forneço. 121 kJ por mol. E aí? Esse sódio gasoso, tá bonitinho aqui, certo? Gasoso. Mas eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que retirar aquele elétron dele, né? Que ele está na condição instável. Ok. Mas o elétronzinho sai, ó aqui o elétronzinho saindo, né? E passando ele para quem? Para um íon. Olha qual a energia que ele absorve. 495 kJ por mol. E o cloro, Cl gasoso, da mesma forma. Tem que entrar o elétron nele. Olha lá, forma o ânion gasoso. Qual que é? Agora ele liberou energia. Ele já não precisou. Para ele sair da condição de gás, né? Para chegar na condição gasosa também, só que na condição iônica, aniônica, ele vai liberar 348 kJ por mol. E se aí eu fazer o somatório, né, dessas equações, eu vou chegar nessa equação química aqui, ó, que é a equação química que nós queremos, que acabamos de fazer ali. Só o íon sódio no estado gasoso, mais o íon cloro no estado gasoso, gerou essa substância, cloreto de sódio, no estado sólido. Logicamente, né, levando em consideração tudo isso aqui que nós fizemos. A força de atração igual à força de repulsão. E aí nós temos, então, né, menos 787 de energia liberada. No balanço total, somando tudo e fazendo o balanço total dessa equação, a energia líquida, ela é liberada, não absorvida. Somando todas positivas e negativas, eu tenho um saldo aqui de menos 411 kJ por mol. Então, é uma energia liberada. E quando eu tenho um processo que libera energia, eu tenho um processo exotérmico, certo? Então, significa que eu estou saindo de uma condição de maior energia, certo? Vamos supor, energia... deixa eu apagar aqui, vou fazer no outro nível. Ó, se eu estou numa condição aqui, ó, de energia, certo? E agora eu venho para uma condição aqui. Vamos supor que essa é a energia inicial e essa aqui é a minha energia final. E essa aqui era a minha energia inicial. Essa condição, ela é viável ou não? Eu saí de uma condição de maior energia, estou numa condição de quê? De menor energia. Por isso que eu fiz um processo contrário aqui. Isso está ocorrendo, então, o quê? Uma liberação de energia. É um processo exotérmico, ele é viável, né, energeticamente falando. A liberação de energia de rede é uma energia exotérmica, liberada. Por isso, o composto prefere ficar de qual forma, professora? Nesta forma. Por isso que quando você vai, né, buscar essa substância, cloro, sódio, normalmente ele vai estar ligado cloro com sódio. Porque essa é a condição que ele prefere. Quando a gente faz a extração do sal, lá na água do mar, ele não está na forma de sódio, ele não está na forma de gás cloreto, ele está nesta forma, proveniente das rochas.
porque é a menor energia, é a maior estabilidade. Até aqui, pessoal, tá claro? Há alguma dúvida nisso aqui que nós comentamos? Digam para mim. Tá claro. Tá claro? Tem mais gente aí Tudo que certo. tem tudo certo, tudo certinho, tá? Então, só para fechar isso, então, já que você está tranquilo, a gente já está aí em cima do horário, quero realmente explorá-los, mas, ó, só para fechar isso, vamos parar nesse slide aqui. Lê para nós, Mateus, comentei aqui para você ver, retículo cristalino. As forças atrativas eletrostáticas entre os átomos é não direcional. Os átomos numeral iônico arranjam-se de forma que todos os íons positivos têm como vizinho mais próximo íons negativos. Olha lá que coisa brilhante, ó. O cloro, íons negativos. E o sódio, os íons positivos. Olha lá. Ó o positivo. E quem que é amigo dele? Negativo. Ó o positivo. Quem que é amigo dele? Negativo. E assim por diante. Eles vão fazendo, então, esse retículo cristalino. E aí, agora sim, eu vou voltar lá no primeiro slide nosso, onde a gente começou. Cadê o nosso primeiro slide? Subindo aqui. E eu fiz uma pergunta só, e agora vocês têm condições de me responder. Lembra que eu falei? Ah, eu vou puxar aqui assim. Fala para mim. O que eu tinha falado mesmo? Cloreto de sódio, temperatura de fusão, 700 graus Celsius. Por quê? Por quê, colegas? Porque a temperatura de fusão... da formação que os átomos fazem quando eles estão ligados. E quando eles estão ligados, o que acontece? Eles liberam energia. Se eles liberam energia, quando eu vou quebrar essa ligação, se eu quero quebrar essa ligação novamente, olha a quantidade de energia que eu tenho que fornecer. Eu estou numa condição estável, estou naquela condição de menor energia. Por que eu vou querer sair daquela condição de menor energia? Se eu estou nessa condição aqui. Por que eu quero voltar para o início? Eu não quero. Por isso, para eu quebrar essa ligação, eu tenho que fornecer uma alta energia. Então, vai de encontro àquilo que a gente começou nossa aula hoje, e que o Mateus leu para nós, que muitas das propriedades físicas dos materiais podem ser previstas, conhecendo suas forças interatômicas que os mantêm unidos. Então, se eu vou desenvolver um sistema de automação, e eu tenho que conhecer como os átomos se ligam, para eu saber, inclusive, qual é a temperatura de fusão, qual é a temperatura de ebulição, qual é a resistência desse material e, a partir daí, qual é a vida útil desse material. Porque são propriedades físicas dos materiais. E está intimamente relacionada com as ligações entre os átomos. Tudo bem até aqui? Entenderam a ideia? Está claro isso, pessoal? Sim. Tudo certo. Sim. Certo? Sim. Só reforçando aqui para os senhores, então, duas coisas. Então, eu posso sair aqui dos slides, vocês já entenderam, mas ninguém sai da sala ainda não, porque eu não sei se eu já fiz com vocês, se eu não fiz, eu já estou me perdendo às vezes, né? Estou dando tanta aula que eu já não estou sabendo, mas... Enfim, eu já mostrei para vocês que eu baixo a lista de presença, não mostrei? Aqui do Teams. Sim, na aula passada. A senhora até postou lá no Moodle. Isso, eu postei lá no Moodle. Então, a turma de vocês já fez isso, tá? Então, ok. Toda a aula a gente vai baixar a lista de presença e vou postar sempre lá no Moodle. Além do vídeo da aula, que a aula nossa está sendo gravada, além disso, a lista de frequência, tá?
Porque se vocês tiverem algum problema lá, e lógico que eu vou colocar isso aqui acadêmico, inclusive vou colocar hoje, que estão me cobrando, inclusive, para eu colocar as presenças lá e eu vou colocar. Mas mesmo se der algum problema, a professora esquecer que você está lá presente, eu coloco falta lá para você tem sua prova. Olha aqui, ó, a lista lá do Teams, eu entrei tal horário na sala e saí tal horário. Tá certo? Então, é uma segurança para os senhores. Então, nós temos um plantão de dúvida que está proposto para ser às segundas-feiras, no caso de vocês, das 17h30 às 18h30. Mas eu ainda não consegui postar os exercícios para vocês executarem. Acho que eu também estou tentando trabalhar um pouco de conteúdo e tem um material lá disposto no Moodle também para as atividades assíncronas, dando um tempo para vocês estudarem. Até semana que vem, no máximo até terça-feira da semana que vem, vai estar postado lá os exercícios. Vão ser 10 questões, eu não vou trabalhar com muitas questões, não, que vocês vão executar. Elas vão dar a presença das aulas assíncronas e também para serem tiradas dúvidas nas aulas síncronas plantão, nesse horário da segunda-feira, das 17h30 às 18h30. Então, a próxima semana ainda não vai ter o plantão. Então, quando for ter o plantão, eu já aviso, a partir do momento que a gente tiver um material disponibilizado para vocês e um tempo para vocês executarem. Tudo bem? Outra coisa, confirmando com vocês, nós temos aula no sábado. Confere, pessoal. De reposição. Vocês já olharam esse calendário aí? Não, é esse sábado agora? Esse sábado agora. Esse Qual sábado horário? é reposição da quarta-feira. Quer ver? Confere aí para mim. Quem está aí com o calendário do Instituto? Podem conferir aí para mim, por favor? É dia 19, reposição de quarta-feira. Isso, é sábado, reposição de quarta-feira. Vou fazer uma proposta para vocês, se vocês se interessarem. É que nós tínhamos horário da quinta, normal, nas aulas presenciais. Vocês querem fazer essa aula de sábado amanhã? No mesmo horário da de hoje? Vocês têm horário amanhã das 7 às 8? Com algum outro professor? Não, a primeira aula é 8h45. A primeira aula é 8h45. Então dá para nós fazermos das 7 às 8. Podemos prefiro do fazer? que sábado. Você prefere que sábado. Alguém tem algum problema para amanhã que não poderia ser amanhã? Porque assim, o horário é sábado, a gente está só tentando puxar para quinta-feira. Porque eu também não tenho o primeiro horário amanhã. As pessoas estão falando no chat, professor. Estão falando como? Estão falando no chat. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Eu não olhei, não. Já, sim. Separar, precisamos de muita energia para separar os átomos, papapá, pode ser amanhã. Não tem ninguém que fez nenhuma contrário, não. Então, se alguém quiser falar também no microfone, não tem problema nenhum. Então, pode ser amanhã, às 7 às 8. Então, a gente estará aqui amanhã, nas 7 às 8, se não há nenhum alguém contrário a isso. Se não tiver ninguém contrário a isso, a gente faz amanhã. Pode ser, pessoal? Sem nenhum problema? Pode ser. Pode ser, então. Então, ó, eu vou aqui baixar a lista de presença, tá? Estou baixando a lista de presença. E também vou parar a gravação, tá? E aí, se não tem mais nenhuma observação, encerramos a nossa aula, pessoal, até amanhã, das 7 às 8. Beleza. Tenham